Estamos de volta com o Manhã da Piedade. E agora a gente vai conversar sobre uma coisa tão presente na nossa sociedade, mas que às vezes nós não damos conta. Já viu aquela pessoa sempre preocupada em crescer, de conquistar uma vida melhor para a família? Pois é isso. Isso é compreensível. E não tem grandes problemas. O que preocupa é quando as pessoas perdem esse equilíbrio. E ter as coisas passa a ser mais importante do que passar mais tempo com a família, por exemplo, e compartilhar valores. E quem vai conversar com a gente sobre esse dilema entre o ser e o ter é a psicopedagoga doutora Ângela Matilde. Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bem-vinda ao nosso Manhã da Piedade, que Deus abençoe, viu? É sempre um prazer. Doutora, a gente nasce assim ou a gente se torna? Nós nascemos, né, como esponjas, nós precisamos ser ensinados. Né? Então, de acordo com o histórico de vida, a forma desses pais acolherem essa criança, realmente nós nos tornamos. Então, a questão, como você fala, do ser e ter, isso é um divisor de água entre a estrutura psíquica do sujeito. Não tem nada a ver eu querer ter as coisas, isso é muito positivo, né? Gera autonomia, equilíbrio. A questão é quando isso fica desenfreado, é quando eu preciso ter para ser, aí que a coisa pega. Quando a senhora fala isso, eu entendo então que eu sou fruto do meu meio. Aqueles valores, meus pais que passam, a ética, valores, a educação, tudo isso, a pessoa que eu vou me tornar tem 100%? Não, menos. Não, é muito. É muito, mas não é tudo. Inclusive, hoje a ciência está estimulando muito a questão no investimento dos 1000 dias da criança, né? Incluindo essa mãe que está gestando e tudo. Porque quanto mais você investir na família, com certeza você vai ter um sujeito sociável, um sujeito equilibrado, uma saúde mental nas relações. Então, nós precisamos investir no berço, na estruturação. Né? Porque a base, né, doutora? A base, porque aí sim eu vou entender que ter é uma necessidade, mas ter para ser, aí já me coloca numa situação de angústia. E aí, esse ter para ser, a senhora acha que a globalização e o capitalismo atrapalharam muito isso? A demanda, hoje nós vivemos numa geração muito rápida, né? Muito rápido, tudo é muito rápido, afeto é rápido, relações são rápidas. Agora, a consistência dessas relações é muito... Eu posso dizer do líquido, né? Estamos vivendo na era líquida. Tudo é líquido, tudo flui, nada é sólido, firme, duradouro. Isso. E aí acaba passando isso para as relações. Acaba passando. As relações. Se hoje o produto... Porque antigamente a gente consertava, né, doutor? Tudo tinha conserto. Hoje, pela essa globalização, o produto é mais barato, não compensa mais consertar. Então, descarta aquele produto, compra um novo. E a senhora acha que isso está passando para as relações? Também. Nós vivemos um conflito de geração. E isso é que é o pior nessa questão, porque as crianças estão numa geração, os pais estão em outra geração, a demanda sobre esses filhos é da geração passada, os filhos demandam desses pais dessa geração, então começa um conflito enorme. E os pais não estão sabendo lidar com essa evolução. Né? Então, os pais pedem, filhinho, entra aí para mim e manda um WhatsApp. Num minuto já entrega, aí o pai fica refém dessa geração. E aí o pai esquece de monitorar, que isso é de suma importância, o que está acontecendo. Por quê? Os psicopatas continuam existindo de uma forma muito rápida, né? E todas essas patologias, elas continuam existindo dentro da internet. Com uma facilidade muito maior hoje, né? A pedofilia, tudo isso, porque tem ferramentas que vieram para o bem e as pessoas usam para o mal. Isso mesmo. Então, a gente precisa ficar
de olho. Mas o que é essa questão do ter para ser? O mercado, né, ele precisa se movimentar. Então, ele vende essa falsa, né, noção de que para mim ser aceito eu preciso disso, aquilo outro. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso. Na nossa época era o cigarro, lembra? Tinha que fumar a Hollywood, aquela coisa minister. A gente nem pode ficar falando essas marcas. Mas era isso mesmo, para ser aceito, né? E era chique, né? Aí depois foi a época das piteiras. Então, assim, a cada momento você tem um referencial social. E as pessoas, elas buscam esse referencial. Então, a modelo agora é casa assim, a cor assado. Então, eu vou correndo atrás dessas demandas para me ser aceita dentro desse processo. Porque hoje, além de eu ter amigos próximos, eu tenho amigos virtuais que são amigos da crítica. Então, se eu posto like, coisa legal, se eu posto coisa ruim, não tem like. Então, eu fico rendida aos amigos da crítica. E isso gera uma ansiedade? E gera angústia. E a angústia, quando ela é gerada, ela traz um desconforto, porque ela toca diretamente na questão da autoestima do sujeito. Eu posso nem conhecer os meus 5 amigos, 5.000 amigos, mas eu preciso dos likes deles para mim existir nesse processo, nessa caixinha, né? Eu achei muito interessante que eu vi uma charge essa semana que o chargista falou assim, que eu preciso abraçar meus amigos. Aí abraçou o computador, que agora as relações estão tudo dentro da caixinha. E também há aqueles que na crítica deterioram a estima do outro. E o outro está frágil, porque ele está rendido a essas relações. E não é aqueles amigos mais, fulano, vem tomar um café e um pão de queijo, vamos jogar conversa fora, vem cá na minha casa. E entrava sem avisar. Hoje você precisa avisar. Eu estou chegando, tantos minutos, não atrasa, o cardápio. Então tem toda essa questão. Então, o que está acontecendo nessa geração de hoje? Nós somos monitorados 24 horas. Isso gera uma frustração. Gera, é o ter. Eu tenho. Então, se eu tenho um sono bom, eu não posso ter, porque a internet funciona na madrugada. Então, madrugada, eu tenho um tanto de informação, então eu durmo até 3 horas da manhã, o resto eu estou na internet. Então, eu preciso de ter essa informação, eu preciso de ser como os outros. E essa identidade, quem sou eu, ela está deteriorando. Tá, e aí, mas eu viro um círculo vicioso, porque eu não durmo, fico estressada, é uma busca incessante, sem parar, e esse círculo vicioso, e isso nos consultórios, acompanhando as famílias, o que a senhora tem visto de resultado nisso? Muitas dificuldades de relações, de limites, frustração, autoextermínio, suicídio. Que está demais. Sempre houve, mas agora está desenfreado. Por quê? As informações chegam muito rápidas, né? Então, a frustração também chega muito rápida. Né? E a questão hoje tem os pais que vivem nessa geração mimimi, os filhos não podem frustrar, os filhos não podem receber não. Então, a vida é um eterno não. E você tem que aprender a administrar esse não em sim, em escolhas assertivas e potencialidades de você se manter autônomo. Hoje não. Hoje um não significa derrota. Não. Não, então eu não gosto mais de você, eu não te amo. Na nossa época, assim, não gosta mais, não, daqui um pouquinho você ama. Vai fazer o que eu mandei. Na nossa época, nosso pai nunca perguntou pra gente, você me ama? Tem que obediência, a gente tinha que obedecer, né? Eu fico percebendo hoje, eu queria a sua opinião sobre isso, doutora, os pais se tornaram amigos dos filhos. E é uma geração que quiseram ser amigos e deixando de lado ser a autoridade de pai e mãe. E aí, tornando amigo, misturou tudo, é isso? Isso mesmo. Por quê? Como a demanda, né, social é intensa, ele precisa estar na melhor escola, precisa ter melhor casa, precisa ter o carro, precisa ter isso, precisa ter balé, precisa ter N coisas. Os pais estão trabalhando muito, porque a demanda é muito alta. Então, os dois estão trabalhando. Sendo assim, os pais, nessa falta, nessa eterna falta, quer compensar esses filhos no dar. Então,
né? Eu estou dando para compensar a minha falta. E aí que está o perigo. Fica a lacuna. Porque a lacuna, ela continua existindo, né? Eu posso trabalhar, mas o momento que eu estou, ele tem que ser necessário para mim não precisar de compensar. Então, se é 5 minutos, é 5 minutos de qualidade. Pra valer. E com limite. É horário de almoçar, horário de dormir, horário de assistir televisão, horário de fazer dever. Esse limite é eterno. E não é geração que vai deteriorar isso. É isso que os pais precisam entender. Pai é sempre pai. É a questão do referencial para esses filhos, por uma questão de estrutura. E tem que lembrar que o adulto da relação são os pais. Quantas crianças mandando nos seus pais, sendo as crianças sendo donos da casa, donos do processo. Meninos tiranos. Doutora, a gente falou da frustração dos filhos e com isso também os pais se frustram. E principalmente a mulher, a mãe já nasce com uma culpa dentro do coração, já sou culpada de tudo. Como que a senhora vê isso no seu consultório, lá, essa culpa, essa frustração dos pais também? A culpa hoje, ela está dividida, né? Porque os dois contribuem para dentro de casa. Então, antigamente, quando a mulher era do lar, o homem exigia da mulher assim, mas você cuida das crianças, você cuida da casa. Hoje não, hoje os dois estão na rua lutando. Então, dentro do consultório, quando um fala, mas eu também trabalho. Né? Mas como é que é isso? Então, a questão não é quem está em casa ou quem trabalha. A questão é rotinas e regras dentro dessa casa. Essa casa precisa ser norteada pela rotina. A rotina é a estrutura da saúde mental. Então, nós precisamos de ter essa rotina. Nessa pandemia, as famílias descobriram que elas não se conhecem e muito pouco conhecem o território que habita, o meio ambiente. Então, o quarto é de todo mundo, não tem limite para nada, as crianças ocupam tudo e não guardam, aí as famílias ficam preocupadas com a escola de conteúdo e esquece da escola que a família ensina, que são as novas aprendizagens. É o respeito, é arrumar as coisas, os valores, né? Que isso é da família, a escola não dá conta de fazer esse processo. Doutora, uma coisa que a gente perdeu era a experiência ao redor da mesa, sentar, fazer as refeições. E a pandemia trouxe a galera para dentro de casa para obrigar, às vezes, até a comer. Porque na mesa o coração é formado, ali é tratado, ali a mãe consegue perceber. Pergunto para a senhora, com essa pandemia toda, a senhora acha que a gente vai sair melhor? É uma boa pergunta. Se não houver rotina, se não houver essas novas aprendizagens, não, nós vamos sair pior. Porque nós vamos terceirizar culpas. Nós vamos colocar culpa na escola, culpa na pandemia, culpa no vírus, culpa na saúde pública, culpa em tudo. Né? Mas se nós não revertermos isso para organizar a casa, tá? Como você falou, em volta da mesa, né? As áreas coletivas dessa casa que todos têm que arrumar, as áreas individuais que cada um por si só tem que manter arrumado, né? Isso é o básico, para a pessoa seguir a vida. Né? Então, nós não vamos sair pior, não vamos sair melhor, nós vamos sair pior, mas não pela pandemia, é porque nós nos conhecemos mais do que nunca, porque tem uma diferença muito grande entre rotina e costume. As pessoas têm costume de trabalhar, costume de tomar banho, costume de sair, costume de conversar. A rotina não, a rotina ela exige de nós uma estrutura psíquica. Eu sei a deficiência do outro, eu sei até onde ele vai, eu sei os sinais que é para me calar a boca, ó, peraí, né? Não é mais para me continuar, né? E o costume não. O sujeito está falando, você está falando junto, está comendo, você vai à televisão, você não respeita o outro, se está no banheiro, você está lá, oh, mãe, sai daí, né? Então, essas coisas todas. Então, nós precisamos ter saúde mental. E a saúde mental passa por esse equilíbrio dentro dessa rotina. A casa é o primeiro organismo vivo, o primeiro ambiente vivo para me aprender a lidar com o mundo. Se eu não consigo vencer e estruturar isso dentro desse ambiente, que é de pessoas que me amam, que é pessoas que toleram, se eu não consigo isso, imagina quando eu abro a porta, como é que vai ser?
E aí fala assim, é opositor desafiador, é isso, é aquilo. Tem várias patologias aí que têm sintomas parecidos, mas falta de educação é um sintoma que os pais precisam acordar para poder trazer os filhos para uma realidade, que é muito fácil. É TDAH, é tolerável, é TOD, é tolerável, é bipolar, é tolerável. Pode ter qualquer patologia do mundo, mas a educação é a única que trata o sujeito de forma igual. Ele pode ser TDAH, mas ele tem educação. Ele pode ser dislexo, mas ele tem que ter educação. Né? É a verdade. patologia não pode justificar o sujeito. Verdade. Que aí nós voltamos de novo ao tema. Ser e ter. Né? Eu tenho TDAH, então eu posso ser qualquer coisa. Eu vou na escola, eu quebro tudo, eu faço tudo, porque eu sou TDAH. Né? Desculpa, né? Eu posso escrever errado, porque eu sou disléxica. Então, assim, nós precisamos sair desse padrão de terceirizar as minhas más escolhas. Amém. Doutora, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que a senhora acha importante para falar para quem está em casa? Esse momento de pandemia, né? Um conselho assim, volta para dentro, aceita o que está errado e tenta mudar? Nesse momento, a pandemia é o mínimo. É o mínimo, porque nós já tivemos outros, né, que precisou de dar uma sacudidela, como dizia antigamente. Essa pandemia, ela veio mostrar um recomeço. O que é esse recomeço? Recomeço das relações. Por mais que esteja na caixinha, hoje eu procuro mais os meus pais do que antigamente, porque o costume eu não posso ir aí porque eu estou sem tempo, estou trabalhando. Agora não. Eu entro, oi fulano, você está bem, você não está bem? Hoje eu tenho a cautela de não contaminar o outro. Né? A pessoa está gripada e ia visitar o outro gripado mesmo. Neném ia visitar bebê. Gripado mesmo. Cuidado, né? Como se fosse uma coisa natural. Então, aí é para a gente pensar, será que é o vírus ou será que é a humanidade? É para pensar. Até quando nós precisamos de um vírus para voltar para si? Porque se o sujeito morreu, que bom, Deus vai receber. Isso é o de menos. Né? A gente que fica aqui sofrendo luto, que tem que administrar isso. Mas quem está aqui, o que está fazendo para que outros não morram, né, fisicamente? E nós não podemos esquecer, moralmente, tem muita gente morrendo e psiquicamente também. Amém, doutora Ângela Matilde. Matilde dela é com THY. E você pode encontrar no Instagram, né? Isso. E a gente vai colocar as redes sociais. Doutora Ângela, muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe. Eu ficaria a manhã inteira com a senhora conversando, mas nosso tempo estourou. Mas, então, muito obrigada. Que Deus abençoe muito a senhora. Muito e eu fico por aqui. Gratidão. Obrigada pela sua companhia nessa manhã. Que você tenha um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Senhora, Mãe da Piedade,